Bomba! Então para tudo que você tá fazendo, porque isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Bora aqui direto pra notícia, que eu sei que você tava esperando por mais novidades como essa. Olha aí. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo para a gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. O governo afirma que não tinha conhecimento do contrato de Ricardo Lewandowski com o Banco Master. Alguns momentos depois... O presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, que ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. A história é inacreditável. O Banco Master foi criando um mundo em cima do vazio. Ele comprava créditos podres, ou seja, dívidas difíceis de receber, e registrava como valor altíssimo e revendia no mercado por um valor altíssimo. Então ele foi sendo inflado. Agora, junto disso, o sabido do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, foi tecendo uma rede de apoios na justiça, no legislativo e no executivo. O Master fraudou créditos de 12 bilhões de reais que foram vendidos para o Banco de Brasília. Depois o Banco de Brasília tentou comprar o Master. Aí o Banco Central vetou, porque já tinha percebido que tinha muita operação que estava fugindo ao padrão e que mostrava que o banco não estava em boas condições financeiras para bancar isso aí. Quando o Banco Central vetou o negócio, o Vorcaro foi lá falar com o Jacques Wagner, líder do governo, senador, e ele indicou Lewandowski como sendo um bom consultor. O Vorcaro consultou Michel Temer, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, procurou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para destravar o negócio. Eles não conseguiram destravar, mas eles já faziam parte do conselho consultivo do Master, que já era um banco podre. Como é que esses caras, que têm tanta importância e que se vendem tanto como sendo pessoas da mais ilibada seriedade, se misturam um mau cheiro? Conta pra mim. Ou estão só interessados no dinheiro, porque a grana é pesada, ó, você vai ser meu consultor, a grana é pesada, não vou falar pra ninguém, mas você vai usar suas relações, a sua teia de relações pra me ajudar aí, pô. Se você ser meu consultor, eu vou te contratar. Sim. Você vai usar tudo que você sabe, seus conhecimentos pessoais, seus conhecimentos jurídicos. Então esse é um dos aspectos. Valdemar vem dizendo que ele quer o senhor junto com o Tarcísio e a Michelle como cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro. Então, como o senhor vê essa sua atuação, essa sua possível atuação como cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro, a sua função em comparação com a função que teria Tarcísio e também Michelle? Eu sou soldado, bicho. Eu nunca me coloquei como líder, eu sei do meu lugar na hierarquia. E assim como em 2022... eu saí rodando o Nordeste inteiro para poder fazer campanha do Bolsonaro sem receber nenhuma missão de ninguém. Foi porque, eu não queria o Lula de novo no poder. E eu também vou fazer da mesma forma agora, cara. Eu tô lutando contra o PT que recebeu o Nicolás Maduro, que agora tá preso, que era procurado pelo DEA por narcotráfico, entendeu? Um presidente da República que tem amizade com o Nicolás Ortega, que faz sim perseguição religiosa ali em Nicarágua. Foi o Lula que fundou o Folha de São Paulo, juntamente com o Fidel Castro, que deu uma entrevista pra Folha de São Paulo, que perseguiu e matou homossexuais e que se arrepende disso, né? Lula que, enfim, tem trabalhado e feito isso, né, através de portarias da Receita Federal para poder monitorar o PIX com fins arrecadatórios, que tem quebrado as estatais do nosso país, como, por exemplo, o Correios, que tem gastado bilhões de reais em estadias e em viagens internacionais, né, juntamente com a sua esposa, que tem todo lugar que você vê tem dedo dele envolvido nos escândalos, e aí ele ativa, né, a carta dele de eu não sabia. Ou seja, eu vou trabalhar para que isso não ocorra, né, para que esse mal não esteja novamente no nosso país. Então, assim, eu não tô lutando dizendo, não, o meu lado é perfeito e quando nós chegarmos lá nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Isso aí, eu só fosse um maluco mentiroso para poder afirmar isso. Nós somos seres imperfeitos. Nós nunca vamos conseguir criar uma ordem social perfeita. Sempre vai ter algo de errado. Porque nós somos imperfeitos. Agora, o que eu não posso é olhar para um bem muito horrível e falar, eu não vou combater ele porque aqui do meu lado tem o Flávio, talvez eu não gosto disso ou daquilo do Flávio. Não, eu vou entrar de cabeça na campanha, quando, né, obviamente, aí chegar o momento. Eu não tenho dúvidas que eu tenho já ajudado a isso, né? Quando eu exponho o caso do INSS, quando eu exponho os casos do Banco Master, quando eu exponho, né, as fragilidades aí
do governo Lula, com relação ao STF também. Obviamente, cara, eu estou ajudando. O vídeo do meu Pix ano passado, que atingiu, acredito que boa parte aí do Brasil, é o vídeo mais visto, né, do Brasil, de um brasileiro no Instagram. Quando eu bato no PT, né, quando eu descredibilizo o PT e eu desgasto o PT, eu estou ajudando quem? E muitas vezes tem uma parcelinha, né, uma bolinha ali na direita que fica, né, me batendo, porque tudo que eles querem que eu fique falando, né, Bolsonaro a todo tempo. E, cara, eu não sou assim, meu irmão. Eu tenho diversas pautas, eu tenho diversas coisas. E é engraçado que quando dentro do bolsonarismo, né, tem uma partezinha que fala que eu não sou bolsonarista. E fora do bolsonarismo, parece que eu sou, sei lá, filho do Bolsonaro, que eu sou o cara que mais defende o Bolsonaro. Ou seja, pra mim isso é um bom sinal, né? Quer dizer que eu tô tendo um equilíbrio aí de falar quando tem que falar, ficar calado quando tem que ficar calado, e eu tenho atingido a medida certa. Como diz Aristóteles, existe o equilíbrio, e Santo Agostinho também, né? O equilíbrio é o grande segredo da vida. Eu tenho buscado isso. Olha, por fora, parece que a direita está desunida, né? Parece que o organismo não está tão uníssono assim, não, né? Parece que a cabeça pensa uma coisa, a boca fala outra, a perna vai para o outro lado, né? Então eu queria que você fizesse um retrato, né, da direita, né? Por que o Tarcísio de Freitas, por exemplo, tem dificuldade de dar o apoio declarado explícito ao Flávio Bolsonaro? Por que a Michelle Bolsonaro, por exemplo, também não declara apoio, né, direto ao Flávio Bolsonaro, e é o que critica nos bastidores, tem trabalhado para a eleição do Tarcísio de Freitas, né? E também o PSD, né, que pelo visto o Kassab vai querer montar uma chapa puro sangue, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da direita para as eleições de 2026, e ao que aparenta tem uma desunião aí, e parece que não é tão organizado, e não está tão uníssono assim como você quer colocar na tonadologia como organismo, né? Sim. Não, o que eu disse, Felipe, foi que deveria ser como um corpo. Mas, de fato, não estou falando que esse corpo está organizado. Né? Realmente, cada um deveria estar em cada local ali do corpo, mas realmente não sinto, né, que o corpo está 100% ali harmônico. Mas, olha, eu acho que isso é natural, sendo bem sincero, né? Eu sei que também do lado da esquerda existem diversos grupos que também possuem visões diferentes, ideias diferentes, né? Quantas vezes, né, o Silas Malafaia já falou coisas sobre Jair Bolsonaro, quantas vezes, né, outros jornalistas também já falaram coisas contra o Bolsonaro e estão, né, na direita, coisas que eu nunca falei, né? E eles, né, ficam sempre como leais e eu como desleal, mas enfim, eu acho que é normal, é natural você ter desavenças, ter atritos, ter críticas, você ter ali discordâncias em quem deva ser, em quem não deva ser. Pra mim, eu acho que isso é natural. Eu confesso que, mais uma vez, eu não participo dessas discussões no âmbito de Tarcísio, Michelle ou Flávio, que seja. Eu só acho que em abril a gente vai ter a certeza. Ponto. Em abril a gente vai ter a certeza definitiva, né? Porque não tem como mais o Tarcísio, por exemplo, revogar, né? Renunciar para poder candidatar. Então acho que as coisas vão ficar realmente, digamos assim, batido 100%. Porque a gente sabe, política, você olha pro céu, é como o céu, né? Passa 20 minutos, tá tudo diferente. Então sim, pode acontecer. Eu acho que é uma possibilidade de acontecer aí mudança, porque na política tudo muda, né? Olha só, o Alckmin, né? Que era aí o opositor do Lula, falava que o Lula queria voltar à cena do crime, e hoje é o vice do presidente Lula. Então, realmente, do Brasil, a gente não morre de tédio. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu tô curioso também. Eu disse desde sempre, olha, vocês não estão, a imprensa não está enxergando que tem o PT aqui dentro, tem um pé do PT aqui dentro. Mas não só um pé, né? Tem o pé, tem a mão, tem o corpo, tem a cabeça. E não é de qualquer petista. Não é de qualquer petista. O Master, metade do Master, como eu expliquei nesse vídeo, é do PT. Pô, Cláudio, mas como assim metade do Master é do PT? Metade do Master é do PT. Por quê? Porque metade do Master é um veículo financeiro chamado Credit Sexta, que é aquele veículo que eu já expliquei aqui para quem nos assiste, que é um cartão que o Rui Costa, lá em 2018, ele, por ato de ofício, tá? Decretou, por decreto, ele ampliou ali a margem do consignado dos servidores públicos da Bahia, certo? Ampliou a margem do consignado de 30% para 70%, já sabendo do negócio que ia ser feito. Aí você privatiza a EBAL. Dentro da EBAL tem o Credit Sexta, o Banco Máxima pega, era o Máxima ainda, não era Master, pega aquilo mesmo sem experiência em consignado nenhum, tá? Se o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fosse autônomo e independente, se o Ministério Público da Bahia fosse autônomo e independente, já tinha investigado essa licitação e já tinha responsabilizado as pessoas que estão envolvidas nessa licitação. Por quê? Porque eles entregaram para uma empresa que foi tirada da prateleira, assim, 100%, a empresa foi tirada da prateleira, foi colocada para disputar. Na época, eles inventaram que tinha um outro empresário, criaram uma narrativa de cobertura, entregaram para essa empresa, por 15 milhões, esse sistema bilionário, tá? E depois, essa empresa fez um contrato, eu tenho todos os documentos, tá? É porque tem coisas que a gente apresenta na hora que seja necessário, que for necessário a gente apresenta, mas eu tenho todos os documentos aqui, tá? Então, ela faz uma subcontratação, essa empresa que ganha a licitação, ela faz uma subcontratação do Banco Máxima. E o Banco Máxima, Ari, não tinha experiência alguma com consignado. Zero. Mesmo assim, consegue esse contratinho, que depois se transforma na galinha dos ovos de ouro do PT. E aí você tem Jacques, tem Rui, tem. Mas agora você vê, tem Guido Mantega, tem Lewandowski, tem o filho do Lewandowski, que também continua recebendo o pagamento lá do Master, né, pela consultoria. Você tem toda essa turma, o próprio Augusto Lima, que é o sócio, né, petista do Vorcaro. Você tem o Lula se encontrando com o Vorcaro. Quantas vezes? Hoje saiu aí. Já tinha um encontro, né, secreto. Agora você viu que ele se encontrou pelo menos 4 vezes com o Lula para discutir a questão do Master. E aí o PT está enlouquecido.
Está enlouquecido. Por quê? Porque aquela narrativa dizendo que esse problema do Master era um problema do Centrão, essa narrativa vai se desfazendo. Pode ser que a outra metade seja do Centrão. A gente vê aí, ontem alguém até me falou, Cláudio, a outra metade é do STF. Bom, eu não sei. Aliás, eu até sei. Mas isso é inclusive que tem um outro banco aí que uma hora vai aparecer também, que aí é mais complicado ainda, mas vamos lá. Essa outra metade pode vir aí, pedaço de um, pedaço de outro, mas tem uma metade inteira que é do PT. E o que aconteceu? O Cred Sexta, ele foi retirado do Master quando o Augusto Lima saiu de CEO, que ele era o CEO do banco, e falou assim, vou abrir meu próprio banco, porque ele viu que o negócio estava começando a estressar, ele falou assim, vai dar problema, o mercado está pressionando o Banco Central para liquidar o Master, isso lá em 24, e ele, chispa dali, sai da sociedade do Vorcaro, abre o seu próprio banco, pega o Cred Sexta, coloca debaixo do braço nesse próprio banquinho dele novo, compra um banquinho novo chamado Voiter, rebatiza de Pleno, né? E o Galípolo, petista também, vai lá e autoriza o Pleno a funcionar, mesmo com toda a história do BRB já na praça, com desconfiança, com crise de liquidez já sendo debatida, etc, etc. Então, o Banco Central do Galípolo aprovou o banquinho para o sócio petista do Vorcaro, que foi quem ciceroneou, inclusive, Vorcaro, nos encontros com Lula, com Galípolo e etc, etc, etc. É grave pra caramba. É grave pra caramba, né? Por isso que eu chamo o Banco Pleno é Pleno PT, porque realmente essa situação está chegando num nível muito interessante, porque a gente está entendendo que aqueles instrumentos, inclusive, financeiros, que o PT sempre gostou, né? O PT sempre gostou de consignado, é uma coisa linda, né? Lá, quando a gente for lá atrás, na operação lá da Lava Jato, aquela operação que pegou a Gleisi, o Paulo Bernardo, era o quê? Consignado, era com BMG na época. Só que os bancos que foram sendo usados pelo PT foram ficando queimados. O Chaim ficou queimado, BMG queimado, Banco Rural queimado. Mas percebam, Ari e Júlia, vou passar para vocês agora. O PT adora banqueiro. Banqueiro bom é banqueiro solto, por isso que eu estou falando. Para o PT. Mas o PT não vive sem um banqueiro, sem um banco para ele. Tá? A Odebrecht, inclusive, a Lava Jato revelou, ela teve de comprar um banco inteiro para fazer o pagamento de propina na época da Lava Jato. Um banco inteiro. Comprou um banco. Comprou agência transportadora de valores, não sei o que, teve que comprar um banco para poder fazer pagamento de propina. Então, gente, mais uma vez a gente aqui tendo de lidar com uma situação brutal, né? De corrupção, de entranhamento aí, partidário de uma máquina, do uso dessa máquina para objetivos pessoais e eleitorais e políticos. Então, assim, o que está acontecendo agora vai ter um impacto direto nas eleições de 2026. Aí o Mário Sabino parou para analisar a nota de Dom Pedro III. E aí eu gostei porque eu falei, não tô doido sozinho, porque a gente falou sobre isso. Eu falei, gente, olha só, eu falava ontem, né? A nota tá desmentindo a reunião, mas a nota não tá desmentindo a possibilidade de ter ido na casa do Paquito. Isso ficou batendo na minha cabeça essa tecla, né? E o Mário Sabino compartilha dessa dúvida, desconstruindo a nota de Dom Pedro III. Enfim, ele coloca ali a nota, até grifei, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião, ministro é falso, mentirosa. Essa reunião não ocorreu. A reunião, tá. Mas e aí? Quando foi na casa do Paquito? Se não se destaca essa nota, né, pela sintaxe, a nota prima por desmentir o que não foi dito. O que o Mário Sabino quer falar? A reportagem do Metrópolis não afirma em nenhum momento que houve uma reunião de Dom Pedro III com Paulo Henrique Costa na casa do Paquito. O que está publicado na matéria do Metrópolis é que o ministro conheceu o então presidente do BRB na casa do Paquito, Paulo Henrique Costa, e foi apresentado em um ambiente reservado da mansão, e ambos trocaram impressões sobre a negociação para a compra do Master pelo BRB durante o encontro. A cena descrita na reportagem é a de um encontro até breve. Está muito longe de ser a reunião negada com tanta presteza e indignação. O que a nota não desmente é que, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, Dom Pedro III estava na casa do Paquito, em Brasília, acompanhado de um assessor fumando charutos, degustando vinhos caros, em uma espécie de bunker próprio para esse passatempo viril. A nota também não desmente que aquela foi a segunda vez, né, pelo menos, que o ministro visitou Daniel Vorcaro, no seu ninho brasiliense. De acordo com a reportagem, em 6 de novembro de 2024, Dom Pedro III estava na casa do dono do Master, mas precisamente no tal bunker, de onde acompanhou a apuração do resultado da eleição presidencial americana, que deu o segundo mandato a Trump. É importante ressaltar que tanto a primeira visita como a segunda ocorreram durante a vigência do grande contrato de quase 130 milhões, se tivesse sido tão honrado, né? Fato curioso, quando foi noticiado que Dom Pedro III pressionou o Banco Central para que aprovasse a compra do Master pelo BRB, o ministro não só desmentiu as pressões, como aproveitou para negar o que também não foi publicado na ocasião, que o escritório de sua mulher tem atuado na aquisição BRB Master perante o Banco Central. Pelo contrário, inexiste notícia de qualquer ação relevante levada a cabo pelo escritório de Viviane Bastos de Moraes que justifique o contrato multimilionário assinado com o Master.
Por fim, temos a acusação leviana, para dizer o mínimo, de que a reportagem do Metrópole sobre o encontro do Dom Pedro III com o então presidente do BRB na casa do Paquito, aspas, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo. O fecho da nota é de intimidação. Então vou ver os demais integrantes do Supremo em um episódio no qual eles não tomam parte e procuram embaçar a visão do problema. É evidente que a reportagem revela a proximidade de um ministro do Supremo com aquele que é apontado como responsável pela maior fraude bancária da história brasileira. Essa matéria aqui é interessante, viu? Quem mais estimula no bastidor a atuação de Toffoli no caso Master? Matéria da Globo. A matéria também não vi ninguém comentando sobre ela. Tava lá fuçando lá coisa. Inclusive ela tá sendo abordada nas colunas de economia do Globo. Fábio Graner, nunca tinha lido nada desse cara. A defesa pública, feita por Gilmar Mendes do seu colega Toffoli, é a face visível de um movimento que tem outros personagens importantes. Aqui o que todo mundo tá vendo é a ponta do iceberg. O grosso dá o destaque pro Dom Pedro III. O Globo apurou que é ele que tem estimulado Toffoli a manter a condução do processo a despeito das críticas crescentes da opinião pública. Se parasse por aqui, não tinha nada demais. É só, algo a mais do que a própria imprensa já noticiou. O curioso é para onde esse cara leva essa informação. Para além do corporativismo, que já ficara evidente no tom da nota da semana passada do Fachin, a lógica por trás das ações de Dom Pedro III e Gilmar Mendes é que um recuo de Toffoli agora significaria abrir a porta para movimentos que enfraqueceriam o Supremo mais amplamente. O risco de um processo de impeachment é algo que entrou no radar da corte, e entende-se que, se essa linha for cruzada, todos os ministros passariam a ficar mais expostos a ataques políticos. Vale lembrar, porém, que outro flanco de críticas ao Supremo tem sido exatamente o contrato do escritório da esposa de Dom Pedro III com o Banco Master, que foi liquidado. Tem colocado esse contrato, né, e numa matéria que diz que o cara, que a mulher tinha um contrato, tá prestando o Toffoli para não largar, aí você fica nessa, né? Para bom entendedor, minha palavra basta, né? É como se o Toffoli fosse o responsável de guiar o inquérito da forma mais republicana e técnica, né? Para investigar o que tem que ser investigado, né? Não o que o povo quer que seja investigado, mas o que precisa, o que o Estado democrático de direito acha que precisa. O que é técnico, 100% técnico. Então, eu estou do lado da democracia, sempre. Fundo de resort ligado a Toffoli impediu a auditoria independente desde a sua criação. Por quê, né? Seria importante aí uma auditoria externa, olhando as contas, vendo se as coisas batem. É pra salvar a democracia, né? Como diz a Anitta. Dos 213 milhões de pequenos tiranos, que é como a Carmen Lúcia nos chamou. Rapaz, onde vai ser o pico do Mandetta, gente? Onde será o pico do Mandetta desse caso? Pra você ver que ele sai crescendo, né? Só aqui um aspas, né? Para a surpresa de ninguém, as chances de Alcolumbre abrir impeachment de Toffoli. 0. É só pra noticiar. O que eu estou só curioso é que o Gadelha disse que tem uma ala no Senado de políticos que estariam aí especulando que o Alcolumbre talvez pudesse abrir espaço no Supremo para indicar o Pacheco. Faz impeachment do Toffoli, enfim, né? Emplaca o Pacheco. Mas o Alcolumbre disse que é muito amigo do Toffoli, tem uma amizade linda, bonita. E o Alcolumbre também tá meio que no olho do furacão do caso Master, né? Por conta da questão lá do Fundo de Previdência do Amapá, do estado dele. Então, eu acho que o Alcolumbre não tem muito interesse em abrir impeachment. Isso aqui não surpreende nada. 0. Agora tem uma coisa pra te surpreender. E não é fake news, não é postagem de blog da direita. Deputadas do PSOL e da Rede pedem a PGR afastamento de Toffoli. Durma com essa. Não acorde com essa. Chegou o dia, rapaz. O que é que tá acontecendo? Se Lula tá entregando o Supremo numa bandeja, o PSOL e a Rede estão entregando o Lula e o Supremo numa bandeja. É Inception. É cobra comendo cobra. Eu fiquei sem acreditar quando eu vi isso daqui. Quem assina no pedido é Heloísa Helena, que odeia o Lula. Aí dá até pra entender, né? Ela tem realmente um ódio ao Lula. Fernanda Melchior e a Samia Bonfim. O Lula deve ter tirado um hambúrguer dela. Um hamburguinho. Rapaz, que coisa, viu? E a PGR tá como, né? Não. Segundo Caio Junqueira, procuradores veem Gonê fechado com o Supremo no caso Master. Até aqui, manchete padrão é a opinião que a direita brasileira possui. Só que Caio Junqueira vai trazer uns bastidores que são curiosos. Falando o seguinte: procuradores da República, com quem a CNN conversou nos últimos dias, veio Paulo Gonê
fechado com o Supremo na blindagem do Toffoli. Há 2 semanas, a CENI revelou que Gonê rejeitou pedido da oposição e não viu necessidade de apurar a suspeição ou impedimento do ministro, por ele ter viajado em um jatinho com o advogado executivo do Master. Desde então, outros pedidos foram feitos na mesma linha, diante de fatos novos, como a revelação de que parentes de Toffoli receberam recursos do Master para adquirir um resort que o ministro frequenta. Um dos pedidos, o do Girão, completa 2 semanas nesta quarta, sem sinal de qualquer decisão de Gonê. Não sei porquê, né? A leitura no Ministério Público Federal é que Gonê está alinhado com o Supremo para blindar Toffoli, o que tem incomodado parte dos procuradores internamente. Eles relatam entender que Gonê quer evitar fazer o que Rodrigo Janot fez durante a Lava Jato, quando pediu a suspeição de Gilmar Mendes por suposta relação com o empresário Jacob Barata. Né? Suposta relação. Eu adoro esses termos. O episódio gerou um rompimento da PGR com o Supremo à época, e ao fim e ao cabo, sem resultados. Gilmar continua no Supremo, já Janot deixou o cargo e caiu no ostracismo. O episódio é visto internamente como uma lição para a PGR, de que o Supremo não está preparado, além de não aceitar esse tipo de pedido, segundo a fonte graduada do órgão. Não. Eu não acho que não é que o Supremo não está preparado, eu acho que o Supremo está muito preparado. Muito. Esse é o recado que está muito preparado. Nem arrisque. Nem procure gracinha. Senão vai dar ruim para você, Gonê. Você vai ser preso. Preso não vai, né? Tô aqui só dizendo assim, ó, não faça isso, Gonê. Pro seu próprio bem. Deixa o Toffoli em paz. Procuradores relatam, porém, que o impedimento e a suspeição de Toffoli, no caso atual, são até mais claros e evidentes do que os de Gilmar com Jacob Barata. Eles dizem ainda entender a situação difícil de Gonê. Se Gonê pedir suspeição, a opinião pública e a ampla maioria dos procuradores aplaudiriam. Mas, por outro lado, romperia com o Supremo e inviabilizaria a sua gestão. Então, assim, entre escolher o país, o povo brasileiro que paga o salário de toda a máquina pública através de impostos e quem, sei lá, dizem que a democracia representa, que é a voz do povo, Paulo Gonete, ele prefere ficar com o Supremo. Porque na boa, né, gente? É o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Gonê, ele só ampliou amará os deuses acima de tudo. Ele tá cumprindo o que tá na Bíblia, né? Ele só botou no plural. Amar aos deuses. Os deuses do Olimpo brasileiro. O Gonê tá certo. O Gonê é um democrata, cristão. Amigo do Ricardo Salles. O senador Ricardo Salles tá sumido, né? Não posso deixar de já dar uma cutucadinha em alguém, né? Tem que seguir aqui no padrão de dividir a direita. Ainda assim, um procurador influente disse à CNN que a conduta de Gonê, no caso, é muito decepcionante. Eu não acho. Eu acho uma conduta democrática. Também a leitura de que o Supremo vive uma quebra de credibilidade difícil de reverter. Eu não sei, sabe? Onde é que esses caras vivem? Onde eles vivem, onde eles habitam, o que eles comem. O Supremo vive uma quebra de credibilidade. Onde esses caras acham que o Supremo gosta de credibilidade? Além da Globo News e dos blogs sujos do PT. Parece que esses caras aqui não viveram, sabe, a vida de pessoas comuns na infância. Daquele menino que não sabe jogar bola, mas sempre joga porque ele é o dono da bola. Mas os caras não percebem, assim, ó, bicho, ninguém gosta de vocês, ninguém acredita de vocês. É porque vocês são dono da bola, vocês têm o poder de colocar pessoas na cadeia, destruir vidas. Aí as pessoas evitam procurar confusões com vocês. É tipo isso, sabe? Procuradores também mostram incômodo com o que consideram um escudo utilizado pela corte ao se postar como imune às críticas após ter atuado contra o bolsonarismo. Avaliam que são questões distintas, ter salvado a democracia, né? E ao mesmo tempo pode ser questionado pelas condutas de seus ministros no caso Master. Há também a leitura de que Gonê reflete um receio interno de muitos procuradores de serem acusados de lava-jatismo. Pronto. Uma peste que a categoria ainda considera difícil de deixar. Ela, ainda de acordo com seus representantes, é utilizada por críticos da operação, em especial da esquerda, e na prática o relato é que inibe qualquer postura mais investigativa que o órgão queira adotar. E eu não consigo compreender, sabe? No Supremo, você pode xingar os ministros de tudo. Eles continuam avançando, passando o trator, passa até por cima da Constituição se precisar. Já a PGR, o cara tá lá, tem uma caneta super poderosa, aí passa uma tia do Zap petista na rua, olha pro cara e fala, lava-jatista. Estou morrendo! Ai, eu sou lava-jatista! Eu não consigo mais fazer investigação! É loucura, sabe? É um negocinho que é louco. Inibe a investigação por quê? Porque te chamou de lava-jatista? Deu depressãozinha, foi? Tá doentinho? Oh, meu Deus, tá chorando! É o filhinho da mamãe, não pode chamar de lava-jatista. Que loucura, velho, o país. Aí pra procuradoria ficar de boa. Fique de boa. Pra todo mundo ficar de boa. E o acordão
que mantém a democracia acachapante que é do Brasil. Aí você vê aqui, ó. Goné aciona o Supremo para que despesas do Ministério Público fiquem fora do teto de gasto. Pediu obtereis. Moraes atende PGR e exclui verbas do Ministério Público do limite do arcabouço fiscal. Vai chegar o dia que a Selic vai ser decidida pela caneta de Alexandre de Moraes. Vai chegar o dia que a dívida brasileira vai ser comandada por Alexandre de Moraes. Vai vir aí os herdeiros do Rockefeller, Rothschild, os banqueiros brasileiros, todo mundo. Na hora que Alexandre de Moraes for o imperador divino do Brasil, sabe, tiver com 77 anos, que o pessoal falar, quando eu tá me dá meu dinheiro, ele vai dar canetada e vai sanar a dívida brasileira. Ele vai resolver tudo. Ontem viralizou uma notícia importante no mundo. Que médicos na Espanha acharam a cura para o câncer de pâncreas em ratos, né? Estão testando. Então, que graças a Deus, em breve aí, chegam seres humanos. Antes disso, se o Alexandre de Moraes ver essa notícia, ele vai curar o câncer na canetada. Ele faz tudo. Ele é o brabo. Se ele gostar de você, ele ressuscita o seu pai, se você não tiver mais com seu pai vivo. Peça com jeitinho. E aí de Deus que não cumpra. Aí que a alma não volte pro corpo, pra ver se ele não vai. E vai dar um jeito, vai mandar prender todo mundo. Aí Jesus que volte e não faça a vontade desse homem. Pra ver se ele não volta pra cruz rapidinho. É uma loucura. Esse país é assim... Não, o pico do Mandetta. Quem viveu a época, lembra do pico do Mandetta? Não tem fim. Não tem fim. O pessoal fala do alçapão, né? Quando você acha que chegou no fim do buraco, tem um alçapão. Não para. O escândalo só cresce, ó. Só cresce. Aí você fica assim, e aí? Aí o William Vac veio falar, né? O Supremo não sabe para onde ir. Não é que não sabe para onde ir, é porque não tem limite. O caminhão da crise envolvendo o Supremo é sem volta. Tá, mas e aí? Mas o problema é que não se tem muita ideia neste momento até onde vai chegar. Em termos políticos, foi ultrapassado o ponto no qual uma gestão de crise reputacional poderia conter os danos causados à imagem e legitimidade da instituição. Não custa lembrar os clássicos da sociologia. Instituições existem não por terem uma placa com o nome delas pendurada na fachada de um prédio. Existem por se acreditar nelas e por serem entendidas como impessoais. Aqui está a essência do problemão imediato do Supremo. Sofrem com falta de credibilidade por parecer defender os interesses políticos e financeiros de alguns de seus integrantes. A situação não se deve apenas ao escândalo Master. Simplificando brutalmente, o Supremo caiu na política e a política tomou conta dele. Ironicamente, o Supremo virou mais um retrato do contexto político atual, o da falta de lideranças em todas as esferas com capacidade efetiva de controle. Mas tá faltando controle, os caras controlam tudo no país, ainda tá faltando controle, Novak. Não sei de que controle tu tá falando. Não parece haver no momento quem seja capaz de estabelecer consensos dentro do Supremo sobre como seguir adiante nessa turbulência severa. Por que será, né? Notas oficiais e desmentidos vindos do Supremo nos últimos dias evidenciam desconexão com um aspecto relevante da realidade política. Era algum dos ministros e o presidente da casa acreditar que são vítimas de ataques vindos de prejudicados por suas decisões, o que chamam de intervenções de ofício. A saber, né? Quem está reclamando? Golpistas, bancos descontentes com decisões de ordem tributária, reacionários que não toleram decisões em favor de minorias, jornalistas pagos por algum interesse escuso. Ninguém presta. São pessoas que estão contra a democracia. De fato, seria mais elegante encarar um embate sobre Meu Corpo, Minhas Regras, né? Aborto, marco temporal, regulação das redes sociais, legislação tributária, para citar alguns assuntos. São grandes temas de alta complexidade e fortes repercussões sociais e econômicas, cujo tratamento por parte do Supremo em si levanta questões sobre o equilíbrio entre os poderes e as normas constitucionais. O Levac está colocando temas que já são polêmicos e o Supremo já é amplamente criticado. Só que esses temas, pelo menos, ainda estão no campo das ideias. Ou não, né? Mas não é isso que se debate. No foco da presente crise estão contratos de assessoria jurídicas de valor astronômicos firmados por integrantes da corte com instituições acusadas de fraude pelo Banco Central e pela PF. Estão os favores pessoais recebidos por ter de relacionamentos perigosos e promíscuos com diversos segmentos da economia. E a arrogância trazida pelo exercício de um poder sem controle. Em nome de quê, afinal? Salvar a democracia? Será que tá valendo a pena salvar a democracia? É para quase terminar essa primeira parte. André Sadi conta aqui pra gente sobre o grande acordão. Escute só. A defesa do Daniel Vorcaro ainda acredita que tenha alguma chance de salvar
alguma coisa do processo por causa desse investimento no networking que ele fez. Acho que ponto. Não porque eles acham que realmente não vai ficar, vão devolver o banco. Não é isso. Eles acham que esse investimento, eles não vão falar isso nunca também, isso aqui é informação óbvia de análise. Eles acham que o investimento que eles fizeram, que ele fez nessas pessoas, agora era de resgatar. Fazer o resgate do investimento. De certa maneira está dando certo. Pois é. Né? Porque a coisa foi atrasada, foi parar no Supremo, que não estava previsto parar, não deveria parar, e tudo isso. E agora, por fim, o que eles estão esperando, estão apostando, é de um grande acordão, e aí sim, com parte do Supremo com tudo. É aquele acordo Jucá, que veio do passado, já prevém no futuro, que a gente já falou aqui várias vezes, o Toffoli desce o que não tem foro privilegiado, se já não, né, que a gente não sabe o que vai vir relatado da polícia, desce, e aí eles vão começar, as estruturas, as placas tectônicas de Brasília, a adotar aquela tese que o TCU tentou emplacar, o ministro relator, que era o Master e o BRB foram vítimas de erros do BC, que liquidaram de forma errática. Então, assim, só estou mostrando que não vai parar a investigação e tampouco vai parar essa reação. Então, acho que é importante colocar isso, porque são informações que eu colhi em Brasília e que eu estou muito impressionada como não tem outro assunto. Você fala no Congresso, o assunto é Master. Todos os caminhos levam ao Master. Você fala no Supremo, o assunto é o Master. Você fala no MP, o assunto é o Master. Você fala na polícia, o assunto é o Master. No Palácio do Planalto, o assunto é o Master. Então, está todo mundo em compasso de espera, porque eles sabem o que eles fizeram. E quem tem informação está avisando, como eu já contei aqui, ó. Isso aí é um pouco do que vem. E o que vem é muito pior. Então é melhor vocês entenderem e resolverem. Então, E quem tem informações na minha cabeça é a PFL, né? A Polícia Federal do Lula. A Andressa tá falando aqui que a PFL avisando que tem coisa pior, que é pra galera fazer um acordão. André Sadi. Rapaz, acusação grave aí da PFL, viu? Aí, gente, eu falo da defesa do Vorcaro, né? Apostando em networking. Defesa de Vorcaro estuda reforçar time e cogita Cardoso, ex-ministro de Dilma. Matéria também da André Sadi, né? Mais um peitista na defesa do Paquito. Lula tenta ao máximo se descolar do escândalo, mas a realidade é que ele já chegou ao Planalto. Ou se chegou, viu? Mas vamos lá. Vamos que ainda tem muito mais como correr pra gente chegar no Flávio. Esse tema tem tudo a ver com o Flávio. Vai fazer sentido lá no final. Ontem eu tinha dito que eu tinha que responder algumas coisas. Irei. Mas vamos lá. No meio dessa confusão toda do Banco Master, que a gente está focando bastante nesse aspecto político, né, dele, envolvendo pessoas da política, né, e do judiciário, também tem outros problemas, rondando assim outras situações que são tão graves quanto e cujo problema ele realmente recai sobre a população brasileira. Dias atrás, o Banco Central decretou também a liquidação extrajudicial do Will Bank. Aí o Lauro Jardim comentava na época o seguinte, né? O BC pensou em vender o Will Bank, mas não deu tempo. Antes de se decidir pela liquidação do Will Bank, o BC pensou em abrir uma concorrência para a venda do banco. Estava desde novembro sob o regime de administração especial temporária, o RAET. Foram feitos estudos para a venda. No fim de semana, um diretor do Banco Central disse ao interlocutor: a ideia é fazer um processo concorrencial para vender, mas pode ser que não deu tempo. E não deu. Na segunda-feira, a sentença de liquidação do Will Bank foi dada quando o banco contratado pelo Master não honrou seus pagamentos junto ao Mastercard. Imagina aí, velho. Que no dia seguinte reagiu, suspendeu as transações e os cartões emitidos pelo Will Bank, inviabilizando a continuidade das operações. Aí deu ruim. Sabe qual é o Will Bank? É aquele banco que contava com o apoio de vários artistas famosos e de globais como o Luciano Huck. Eu já tenho meu cartão Will e não pago anuidade. Só falta você. Pronto. Salve liquidados. Esse caso do Will Bank, ele é chatíssimo. Porque, olha o que a Folha nos conta. Sem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ressarcimento de saldo em conta depende de liquidente. Clientes precisam acompanhar as comunicações oficiais do banco. Valores mantidos em contas de pagamento não entram na garantia e devem ser devolvidos no processo de liquidação. Imagina aí, gente, a quantidade de pessoas comuns, pobres. Gente pobre mesmo, sabe? Ele tem R$1.000. Tudo a poupança que a pessoa tinha. Depende aí, né, do liquidante. Será que essas pessoas vão ver esse dinheiro? Quando será que essas pessoas vão ver esse dinheiro? Quantas pessoas não perderam também dinheiro com CDBs do Master? Que às vezes não sabia o que estava fazendo. Colocou mais de R$200 mil. Teve muito, eu vi relatos na internet de pessoas. E eu vi um relato, por exemplo, de uma senhora
50 e poucos anos. E não é de gente rica, não. Tava ali procurando dinheiro, né? Que acumulou ao longo da vida e procurava um lugar pra aplicar o dinheiro. Aí o cara chega lá e fala, ó, em vez de colocar lá no Tesouro Direto, né, dívida pública, coloca aqui, ó, vai render 140%, 150% CDI, pá, FGC. Aí a pessoa fica assim, acaba acreditando, vai lá, coloca o dinheiro e aí? Aí aconteceu, né? Perdeu tudo. Às vezes a economia de uma vida. Aí o Globo pergunta, ô Grok, quais celebridades fizeram publi e incentivaram a classe média baixa, né, a colocar dinheiro nesse banco? Era banco do povão. Quem fez publicidade? Luciano Huck, campeão na TV, Vinícius Júnior, jogador de futebol como embaixador, Whindersson Nunes, Simone Mendes, Pablo Vittar, João Gomes, Belo, Rebeca Andrade, Maísa. Elas visavam públicos de classe C e D com foco em inclusão financeira. São essas pessoas que tomaram na cabeça. E aí? Mas eles não sabiam de nada, né? Só fizeram a parte deles. Se tratando... Pegando esse gancho na questão do FGC, a Polícia Federal, o Vorcar admite que o plano do negócio do Master era 100% baseado no FGC. O cara, a gente vai oferecer um negócio complicados, sabe? Operações de risco. E uma vez que a gente começa a ganhar dinheiro, a gente vai tomando menos risco, né? Era basicamente isso. O plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC e não havia nada de errado nisso. Essa era a regra do jogo. E após a gente começar a crescer, né? Muda-se a regra do jogo. Disse Vorcar no depoimento. A função desse fundo é garantir a segurança de correntistas e investidores caso ocorra algum problema com o banco. A ideia, gente, original do FGC é o seguinte: é você dar chance para os pequenos crescerem com alguma garantia. Só que, assim, né? É para garantir quem realmente tá tentando fazer uma coisa bacana. E às vezes o cara quer fazer uma coisa bacana, o cara tem alguma ideia para bater de frente com os grandes bancos no Brasil, só que não tem credibilidade. Fala, pô, um banco pequeno, será que eu vou colocar o meu dinheiro naquele banco? Então o FGC existe para falar, cara, tu pode colocar ali, ó, até 250 mil reais e não precisa se preocupar. Que se acontecer alguma coisa naquele banco, o fundo garantidor vai te ajudar. Ele vai devolver o teu dinheiro. Então a pessoa fica de boa. Essa regra é para isso. Só que o cara montou um esquema de negócio se valendo disso. O cara distorceu completamente, né, a questão do FGC. Aí veja só. O Maluri, que é o CEO do Itaú, Mesquita, o economista, eu sempre confundo. O Mesquita é o economista-chefe e o Maluri é o CEO. Ele deu entrevista. E a gente comentou no Atlas, lá em abril, que os grandes bancos já estavam apontando o problema da questão do FGC e dos CDBs, em abril de 2025. Deixa eu abrir aqui, ó, o Atlas. Será que tá aberto no meu PC ainda? Tá aberto. Vou voltar aqui, ó. Tá até na parte de ontem lá do Exalci. A matéria do próprio Estadão. Caro. Ó, BC cochilou na supervisão do Banco Master. Se falava isso em abril do ano passado, viu? Abril do ano passado, que tinha cochilado. Ó, Esteves tenta convencer grandes bancos a usar fundo para reduzir perdas com o Master. Aí está aqui, ó. Tá aqui um pouco antes. Ligados bancários. Ó, desde abril. Vai chegar aqui, ó. Do Galípolo. Vorcaro com conexões. Master criou o comitê de notáveis, Lewandowski, BRB compra. Aí, Banco Mais Contratou, Obsessão, Comitê de Notáveis, Guido Mantega, Vorcaro, Centrão Banco Master, Opinião Externa, Gideon Galípolo, tá? Presidente do Banco Central recebe dono do Master para dúvidas. Aí falava aqui do FGC, da crise, da porrada que ia tomar, manipulação de preços. Sindicatos bancários, números do balanço, ó, o balanço que assusta, realmente assustou. Aqui, ó. Grandes bancos privados pedem ao Banco Central mudança nas regras do FGC. Grandes instituições querem que bancos menores, com mais risco, façam contribuição maior ao fundo que protege investidores. Então tá valeu. Desde abril de 2025 tinha essa queixa. Aí, olha o que o Maluri do Itaú fala. O jornalista pergunta: há um desequilíbrio nas responsabilidades dos bancos distribuidores? Ele diz, ó, aqui claramente tem uma assimetria. Porque havia um incentivo para os distribuidores venderem o CDB para ganhar altas comissões. Ele está falando o seguinte, ó, os bancos que estavam vendendo o CDB do Master, não é só o Master que vendeu, não. Tinha gente que vendia pro Master e falava assim, ó, sabe o que tu assiste na internet? Que o cara fala, ó, use o meu cupom para comprar a marca tal, suplemento. Era tipo isso. Os caras vendiam. E aí o Master dava uma porcentagem. E você vendeu CDBs, enfim. Oferecendo taxas que são fora do mercado. Os CDBs na época assim, era muito acima. Aí os problemas aparecem no médio e longo prazo. E quem contribui e paga no final do dia os recursos no FGC tem uma relação direta com o tamanho da sua base de depósitos. O Itaú nunca vendeu CDB do Master. Nunca distribuímos. Não participou. Você escolhe o que você vende ou o que você deixa de vender. Aí veja. Sabe quem vendeu CDB do Master? XP trocou participação no Nubank por CDBs do Master em 2024.
XP diz que a operação ocorreu via fundo, que é voltada apenas para investidores qualificados. Em troca de se desfazer do Eubank, a corretora comprou 400 milhões de CDBs do Master e vendeu em uma tacada 205 milhões a investidores. XP, BTG e Nubank são alvo de ação judicial no caso Master. A promotoria vai analisar. A ação civil pública condena o uso do FGC como argumento comercial e pede responsabilização das corretoras. E aí? Esses foram os principais bancos. Tá aqui, ó. No Brasil Paralelo também. XP lidera a venda de CDBs do Banco Master. 26 bilhões. O BTG vem na sequência com 6,7 e o Nubank com 2,9. Junta, as três instituições respondem por 35,6 bilhões dos 40 bi adicionados junto ao fundo. Mas ninguém vendeu mais do que a XP, mas de disparado. De disparado. Aí o que é que diz nessa ação, né? A ação diz que corretoras omitiram risco de CDBs emitidos pelo Banco Master. É a mesma denúncia que o Maluri do Itaú tá fazendo. O cara pagava muito, né? Era bem vantajoso oferecer esse tipo de serviço. Que é o calção aí do FGC. Mas acho que vale a pena falar, porque no médio e longo prazo podia dar ruim e explicar, né, para os clientes. A ACP foi ajuizada pelo Instituto Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador no dia 2 de janeiro. Na petição, a Bradeconte alega que as instituições que atuam como grandes plataformas de distribuição de produtos financeiros teriam adotado um marketing agressivo, publicidade enganosa, assessoria enganosa, conflito de interesses, conduta sistêmica e coordenada na intermediação e promoção de oferta do produto. Segundo o processo ao qual o Globo teve acesso, a Bradeconte sustenta que as empresas teriam induzido milhares de consumidores, muitos deles com perfil conservador e hipervulneráveis, a investir em um produto com risco considerável. Pô, gente, até pessoas com curso superior. O mundo do investimento ele não é uma coisa trivial. As pessoas... Existe no mercado, né, aqueles títulos CFP, né? Certified Financial Planner. CFP. Que é um, sei lá... Um cara que é um planejador financeiro certificado, né? Então, as pessoas veem esses títulos e falam, pô, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Você tem que fazer provas para você assumir essas posições. Esses bancos não contratam com qualquer pessoa. Então chega lá o cara juntou dinheiro, o cara é engenheiro, advogado e tudo mais. Ele leva fé, não, vou botar a fé aqui, eu vou e... Perdeu dinheiro. Tomou, né? Para a associação, os CDBs teriam sido apresentados aos clientes em potencial como um produto seguro e integralmente garantido pelo FGC. A petição diz ainda que as instituições e seus assessores oferiam comissões superiores pela venda desses títulos, ignorando sinais de alerta sobre a deterioração financeira do Banco Master. Aspas. Se um ativo, renda fixa, ofertado apresenta condições atípicas, cabe à instituição intermediadora avaliar, recusar e barrar produtos de procedência duvidosa e não os ofertar, né? Vendê-los como se fossem seguros ou alinhados ao perfil do consumidor investidor. Já vendi muita coisa na vida. Principalmente suplemento, antes da Dilma me quebrar. Você não vai encontrar uma pessoa, bicho, Feira de Santana, eu te desafio a falar mal de mim. E a hora que ele vendeu, falou assim, cara, qual é o melhor? Eu falei, irmã, é tudo igual. Cara, como é que é tudo igual? Eu falei, tudo igual, suplemento aí, suplemento importado. Você tá dizendo que tem proteína? Tem proteína. Agora, não vai mudar o teu shape do dia pra noite. Então, compra o que tu quiser. O cara olha isso pra mim e fala, e fala, tu usa qual? Eu falo, nem usa esse aí, eu tomo suplemento nacional. Na época, era proteína Nutrimundo. Ela ficava olhando pra minha cara, eu vendo, eu uso quando eu não uso o que eu vendo. Sou muito honesto. Eu acho que cabe a pessoa, sabe, ser honesto na hora de vender e quem quer comprar, compra. E aí falou dessa, né? Aí, essa imagem é disponibilizada na matéria da Globo, olha as postagens. Renda fixa no BTG Pactual, você tem um portfólio, né? Tá lá tudo bonitinho. Quer investir em renda fixa no BTG? Aqui tá da XP, né? 150%. Enquanto você foca, seu patrimônio cresce. Apresenta o CDB 150% do CDI. Que CDB era esse, né? Será que era do Master? Aí, gente, Renato comenta o seguinte: plataformas e corretoras vivem de volume e distribuição. O incentivo real não é explicar risco com clareza, é vender o produto que paga mais comissão, enquanto tudo parece sob controle. Tu acha que o mercado financeiro ele vive de quê? Como é que ele ganha dinheiro quando as pessoas compram o que eles vendem? É um serviço. Não é tão comum, às vezes o cara vai no banco, pega um empréstimo, aí tem aquela venda casada, tu dá um empréstimo, mas tu compra um plano de saúde, faz isso. É tipo isso, o cara tem que vender, tem que boletar. Boletar em cima do trouxa no final do dia. Quando dá problema, o discurso muda de tom, vira moral, nem ninguém avisou. Avisou como? No rodapé técnico, que ninguém lê? Enquanto o marketing repete, tem FGC como se isso apagasse o risco do emissor. Não é falha de comunicação, é o modelo operando como sempre operou. E eu tô nesse lado aqui. Eu acho que quem vende um negócio que parece negócio da China tem culpa no cartório, nem que seja uma culpa moral.
Aí que a gente tem que voltar no tempo. Quem é que apareceu para defender os bancos que venderam CDBs do Master? Rodrigo Constantino. Uma comparação esdrúxula, mas real. O Pão de Açúcar tem culpa em vender produtos com altos níveis de gordura e açúcar? Ele é responsável pela sua saúde ou a escolha é sua? Vocês acham que se aplica, pessoal, ao mercado financeiro? A culpa é do banco ou é do investidor que comprou sem saber? Pessoas confiam um pouco no dinheiro que elas têm, sabe? Diversas pessoas, porque vêm títulos, acham que são pessoas capacitadas. Daqui a pouco o Rodrigo Constantino, ele vai culpar os médicos quando o paciente... ele vai culpar o paciente, né, de ter escolhido o médico errado. Quem mandou você não procurar outro médico? Ah, mas pô, meu plano de saúde só cobre isso. A culpa é sua. Quem mandou você ser pobre? A culpa é do povo, né, Constantino? Só que essa defesa do Constantino não é à toa. Eu perguntei pro Grok, postei até dias atrás, né? Ô Grok, quem é o jornalista de direita que adora banqueiro, cujo irmão era CFO e conselheiro da XP, o banco que mais vendeu CDBs do Banco Master? E tá ali, ó. O jornalista que se quer na descrição é o Rodrigo Constantino, conhecido por suas visões liberais e de direita. O seu irmão Bruno Constantino foi CFO e é sócio da XP. Será que o Constantino tem o rabo preso? Será que o Constantino tá com medo de ser investigado nesse caso? E aí que tá o texto, né? Eu falei que ia ter que rebater. E agora tá rebatido já. Agora você entende que é Constantino. Seguir Constantino é falha moral de caráter. Você devia se perguntar o que você tá fazendo de sua vida. O que Constantino tá defendendo é indefensável. É o prejuízo bilionário que esse país tá vendo. E é o prejuízo que não dá bilhão, mas dá algumas centenas de reais. Às vezes pode dar menos de R$1.000 de muita gente aí que perdeu de Nubank. Alguns prejuízos de milhares de reais da turma que colocou no CDB do Master. Faria Lima foi fiadora da irresponsabilidade. Foi mesmo. Só que o Disseu tá tentando usar isso daqui pra abafar o outro lado. Eu quero culpar todo mundo. Eu quero culpar os fiadores da irresponsabilidade e os culpados maiores. Mas todos são culpados em diferentes proporções. E tá ali, ó. Estranho, pois Vorcaro se apresentou a Lula como aquele contra a Faria Lima. Atacar o mercado, em vez de apontar para os corruptos, muitos do PT, uma tática manjada. E pasmem, o texto é do Disseu, mas poderia ter escrito lá na Austrália. Eu acho que a Faria Lima também é fiadora da irresponsabilidade. Esse é o Rodrigo Constantino. Isso é o que o Rodrigo Constantino defende. Agora vá lá e não divida a direita, varra isso para debaixo do tapete. Mele o seu caráter, se jogue na lama junto para defender o indefensável, o prejuízo bilionário de milhões de pessoas nesse país. Tá respondido? Assim, enquanto Constantino ele me ataca de forma safada, me acusando de minhas coisas, eu fundamento as minhas críticas a esse charlatão. Um charlatão. Um charlatão. E quem o contrata, que é o Manuel da Braddock, é outro charlatão. Charlatões. São todos charlatões. A direita que se silencia sobre isso é cúmplice. Eu quero ver alguém fazer um react desse pedaço desse vídeo. Faz um react aí. Bota aqui e faz um react no 4x4 ao vivo no domingo. Ninguém vai fazer. No máximo, o único canal desses de jornalismo que poderia discutir sobre isso é a Timeline. Mas não acho que o Alan vai querer se debruçar sobre o assunto e dividir ainda mais a direita. Tá respondido sobre o Constantino? Falei que ia passar o trator. Passei. Mostrei falha de caráter que pra mim, irmão, é coisa pra ser investigada. Vamos falar do Flávio agora pra gente dividir a direita de vez. Já tô no ponto. Flávio Bolsonaro segue aí no seu giro internacional, brilhando. O inglês muito melhor do que o do Eduardo, viu? Diga-se de passagem. Tô feliz. Flávio discursou lá no... Eu não sei como é que se pronuncia. Se escreve tipo Knesset. É o parlamento de Israel. Vamos colocar nesses termos, né? Não vem me cobrar minha pronúncia. Enfim, Flávio foi lá, discursou. Um discurso que eu acho que é importante, né? Batendo na tecla, assim, de problemas. Poxa, bicho, luta, né? Contra o antissemitismo, tudo mais. Recolocando o Brasil, né? Numa discussão, assim, ao redor do mundo. Até a imagem assim, do Brasil, né? Em relação ao Lula, enfim. Perfis internacionais divulgaram o discurso do Flávio, trechos, como o Visegrad 24. Eduardo coloca ali até uma aspas, né? Sob o presidente Lula, a política do Brasil sofreu uma profunda falência moral. E fica muito claro. Lula é antissemita, isso não é slogan, não é exagero, é baseado em suas ideias, em suas palavras e ações. Flávio Bolsonaro na segunda conferência de combate ao antissemitismo. Aí, o Jerusalem Post, jornal amplo, né? De amplo alcance lá de Israel, Flávio Bolsonaro prometeu que se eleito transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, afirmando em entrevista ao Jerusalem Post que deseja o Brasil de volta ao lado de Israel. Flávio também se encontrou com o Netanyahu. O Mário Frias ali divulga, né? Eu apoio o Flávio presidente. Viu como é fácil? Quem apoia? Ali batendo papo. Flávio Bolsonaro também se encontrou com o presidente de Israel, o Isaac Herzog. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele também, mas enfim.
Conversaram ali sobre a questão do combate ao antissemitismo e temas importantes para Israel e Brasil. Diálogo de alto nível, tratando de valores, respeito e cooperação. Javier Milei, presidente da Argentina, compartilha um trecho do discurso do Flávio Bolsonaro. A maior liderança de direita da Polônia, o Dominik, compartilha o Flávio. Compartilhado internacionalmente. E no Brasil? O presidente da Argentina compartilha Flávio Bolsonaro, mas no Brasil tem gente que só existe politicamente por causa de Jair Bolsonaro e que não compartilha, não cita nas falas e finge que não existe. E ela diz, né? Pois é. Os deputados estaduais por São Paulo, Lucas Bove e Gil Diniz, dão aquela cutucadinha bem dada em pessoas da direita. Começando pelo Lucas Bove. Flávio e Eduardo estão fazendo um trabalho fantástico. Reuniram-se com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, com todas as honrarias de um chefe de Estado. Aí eu me pergunto, por que grande parte dos políticos de direita não está dando o devido valor e publicidade a este fato? Será que são os bolsonaristas que realmente querem dividir a direita? As eleições estão aí. Vai ter mais traíra indo pra frigideira e nós, bolsonaristas, não cairemos mais no golpe. Aí o Gil Diniz complementa, certamente todas as lideranças de direita e que combatem, né, esse tipo de coisa e seus defensores estão divulgando o trabalho de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, pela união da direita, precisamos divulgar aquele que representa o Brasil em Israel. Obviamente, né? Quase ninguém divulgou. Eu fui bem bondoso no que eu comentei em vídeo sobre a caminhada, né? Acorda Brasil. A minha opinião mesmo sobre essa caminhada vai pro Atlas. Vai pro Atlas. Porque quem assina o Atlas com certeza tá disposto a ouvir a minha opinião mesmo, sabe? E ouvir não de uma forma emocional. Vai estar lá. Eu trouxe aqui essa postagem do Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo fala o seguinte, rapaz, que mundo doido, né? O presidente da Argentina e vários parlamentares e personalidades do mundo inteiro postando sobre a viagem, o discurso histórico do Flávio Bolsonaro em Israel, mas dos grandes aliados brasileiros, né? Nenhuma linha. Depois dizem que é implicância. E Eduardo diz, você tá dividindo a direita, irmão. Você tá dividindo a direita, Paulo Figueiredo. O fato... Aí eu vou trazer... Aqui foi até agora postagens de indiretinhas. Aí dando a voz a pessoas comuns que estavam lá reclamando no Twitter, o Fato News coloca aqui 2 pontos. Aí você pode se deixar levar pela emoção, ou você pode deixar sua emoção não falar mais alto nesse momento, né? Respirar fundo e fazer um breve raciocínio, sabe? Por que Michele e Nicolas não compartilham nada sobre tudo o que Flávio Bolsonaro está fazendo em Israel? Até políticos de direita de outros países, como Milei e eurodeputados, estão divulgando e exaltando o trabalho do Flávio, enquanto aqui parte da direita simplesmente ignora. Quando o Nicolas fez a sua caminhada, todos os bolsonaros apoiaram e deram visibilidade ao ato. Flávio gravou vídeo de apoio, Carlos caminhou, Eduardo falou. Agora, quando o Flávio Bolsonaro vai a Israel, faz um discurso histórico, nem Nicolas nem a Michele, entre outros, são capazes de sequer compartilhar algo em suas redes sociais. O Tom, ele pega uma coisinha muito curiosa, que ele fala assim, cara, faz 5 dias que o Flávio tá em Israel. Eu tô com um monte de gente, né? Alguém vê a Michele Bolsonaro, a mulher que ama Israel, como poucos, tocando o nome do enteado. Michele Bolsonaro até fez algumas falas aí durante a caminhada, ela tava vestindo a camisa de Israel, né? E, poxa, o enteado dela tá em Israel, que ela gosta tanto. Gosta de compartilhar uma coisinha? A Thalita fala, né? No mínimo curioso. Porque muitos do que vivem pedindo união da direita não são capazes de dar um simples RT em um post do Flávio Bolsonaro, né? Cara, nem o próprio partido. Pois é, né, Thalita? Eric... Vê que tem uma postagem aqui do Eric. Ah, tem. Será que o partido do nosso futuro presidente poderia dar uma força para divulgar a visita e discursos dele em Israel, né? Às vezes demora para dar um RTzinho, né? Mas, poxa, 5 dias e nada do PL. E aqui agora eu vou entrar no momento de fazer uma coisa que... não é muito bacana, sabe? Mas eu vou ter que fazer para chutar o pau da barraca. Tem que botar aqui uns print na tela. Pedir pra pessoa só salvar o nome da pessoa que fez. Com outra coisa, só como assim, com o PL. Porque é uma pessoa da assessoria de comunicação do PL. Pera aí. Pronto. É da assessoria de comunicação do PL. Pedir pra abafar também ali o número lá em cima. Esse aqui é um dos grupos que existem aí, né, pelo Brasil. Você lembra lá atrás... quando teve uma confusão com um grande deputado da direita, que Alan dos Santos falou de prints, que ele teve acessos. Pois bem, né? Esse é um dos grupos. Tem outros.
E eu falo pra vocês, né? Todas as fofocas chegam até mim. É incrível como os prints chegam até mim. Ah, um desses grupos tem várias pessoas que vocês conhecem nesse grupo aqui. Não só influenciadores, como políticos. Várias pessoas. Uma dessas pessoas que tá nesse grupo, que... eu não vou falar a inicial, não. Mas a inicial está depois da letra K. Não significa a letra L. Mas tá bem próximo. Vou falar assim. A pessoa fica se tremendo um pouquinho, né? Tá depois da letra K e antes da letra S. Pra sobrar umas consonantes. E uma consonante. Pronto, vou deixar claro que é uma consonante. Primeiro nome. A primeira letra do nome. É da parte da assessoria de comunicação do PL. O PL tem mão de obra farta e disponível e monitora os acontecimentos. Quando estava tendo a caminhada, aí eu pedi pra pessoa botar o nome só PL pra tirar. Aí, tem lá, né, eles monitoram. Hashtag, você já deve ter visto deputados falando sobre a hashtag. Eles estão monitorando. Tem alguns deputados que trabalham bem próximozinhos da assessoria de comunicação. E aí, diversos materiais produzidos pelo PL, sabe? Tudo isso aqui foi produzido pelo PL. Manda pro grupo, ó, hino do Cabo, música pra caminhada, né? Aí, pra mim, fez um aqui do Flávio, né? Bolsa sobe com o Flávio. Aí vem outros aqui e tudo mais. A postagem do Lula, sabe? Aí várias postagens, sabe? Você deve ter visto alguma dessas postagens. Tudo isso daí produzido, né, pelo partido. Então, assim, o PL tem equipe. Só que as prioridades do PL, às vezes, não são as prioridades que vocês possuem. Aí você se pergunta, né? Devo culpar o Duda Lima? Duda Lima não é mais a única pessoa que manda na comunicação do PL, não. É uma pessoa aí que... talvez vários de vocês não saibam como é a fisionomia, mas é um nome que eu tenho certeza que vocês já escutaram. Eu vou deixar aí pro Alan dos Santos chutar o pau da barraca se ele quiser. Chuta aí, Alan, pau da barraca. Quem tá comandando a comunicação do PL hoje? Minha opinião sobre a caminhada vai pro Atlas. Sai em 15 de março. 15 de março minha opinião sai. Quem quiser, lê lá quando sair. Lê lá. Mas eu digo uma coisa, eu fundamento e as minhas opiniões normalmente são baseadas por coisas que eu realmente tomei conhecimento sem achismos. Aí você guia aí pelo que você achar, pode me cancelar à vontade. Durmo com a consciência limpa. Aí pra encerrar o vídeo dessa parada do Flávio, o Petrópolis escreveu um textinho falando o seguinte, né? Mais uma vez, o oportunismo rasteiro de certos parlamentares que se autoproclamam representantes da direita brasileira. São os mesmos que, com discursos inflamados em redes sociais e palanques, vivem dizendo que não se pode concordar com tudo. Mas, curiosamente, são também os primeiros a se ofenderem, a se vitimizarem, a se jogar no chão, quando recebem qualquer crítica. Vamos aos fatos. Flávio Bolsonaro, nome central da direita no cenário eleitoral atual, participou de um evento histórico sobre o combate ao antissemitismo, ao lado de Eduardo Bolsonaro, o primeiro-ministro de Israel, defendendo valores caros à direita e resgatando a imagem internacional que o governo Lula destrói com entusiasmo. E onde estavam os ditos aliados? Onde estavam aqueles que até ontem bajulavam, né? E bajulava o deputado Nicolas Ferreira, que vive cercado de holofotes, onde estão todos? E tantos outros que vivem de likes e de surfar no bolsonarismo apenas quando é conveniente. Nenhum deles se pronunciou, nenhum compartilhou, nenhum demonstrou o mínimo gesto de reconhecimento autopolítico e diplomático de Flávio Eduardo. Estão em silêncio absoluto, como se ignorassem deliberadamente o peso daquele momento. E isso, senhores, não é omissão inocente. O Petrópolis coloca como sabotagem. A tentativa dissimulada de empurrar a família Bolsonaro para escanteio, de tomar a liderança do movimento, enquanto o próprio Jair Bolsonaro está impedido de atuar plenamente. A hipocrisia é gritante. Quando qualquer notícia de Israel surge, esses mesmos parlamentares se transformam em repórter de guerra. Aí eles comentam de tudo. Publicamente, né? Publicam vídeos, fazem histories, publicam hashtags, fazem pose ao lado de bandeiras, tudo pra lacrar na rede social. Mas quando dois dos maiores nomes da direita brasileira estão lá, no coração do debate internacional, ninguém move um dedo. Isso não é a primeira vez que acontece. Esse mesmo tipo de crítica ocorreu em relação a Eduardo. Ninguém compartilhava nada do que estava acontecendo. Até domingo, todo mundo falava que a energia voltou, que agora a direita vai às redes sociais. Aí segunda-feira, a energia acabou. Acabou a pilha. Duracell foi pro saco. E a indignação só cresce quando se lembra do histórico. Realmente, né? Flávio Bolsonaro ajudou André Fernandes quando este enfrentou embates dentro do próprio campo político, inclusive envolvendo a Michele. Flávio esteve lá, foi leal, deu a cara a tapa. Cadê a reciprocidade? André Fernandes, como tantos outros, né? Estão todos calados. Nem a carta de Bolsonaro foi compartilhada por muitos deles. Mas todos correram para elogiar e exaltar o Nicolas Ferreira.
A verdade é dura, mas precisa ser dita. Estão tentando substituir a liderança de Bolsonaro por nomes que não têm a mesma história, a mesma coragem, nem a mesma entrega. Estão tratando o bolsonarismo como escada para projetos pessoais. Usam o nome, a imagem e o prestígio da família Bolsonaro para se elegerem, mas viram o rosto na hora de dividir o peso das batalhas. Guardem os nomes desses oportunistas. Observem agora o silêncio deles, para lembrar quando chegarem as próximas eleições e voltarem a bater na porta do eleitor conservador dizendo que estão juntos pela direita. Então nada. Luta apenas com seus próprios interesses. E quando a maré virar, porque ela vai virar, correrão para surfar a onda do Flávio, fingindo que sempre estiveram lá. Vai pedir, bate foto comigo, Flávio. Mentira. O silêncio de hoje é a prova de deslealdade de amanhã. Fato curioso, lembrando agora. Antes do tweet do Paulo Figueiredo ser publicado, eu já tinha comentado em vídeo que, ontem inclusive, né, falando, não, o Flávio aí tá vendo o que tá acontecendo. Ele vai ficar com a cara dele de paisagem, mas ele tá sabendo muito bem o que tá acontecendo. O Flávio Bolsonaro não é bobo não, viu? Avisa aí pros deputados que querem foto. Flávio Bolsonaro não é bobo. Mentira, o silêncio de hoje é a prova de deslealdade de amanhã. E, gente, isso não é ataque, isso é crítica. Crítica legítima, feita por quem está cansado de ser usado e enganado, por quem só aparece na hora da conveniência. O bolsonarismo não é trampolim para carreiristas, é um compromisso com valores, com luta, com verdade. E quem não sustenta isso com atitudes está apenas parasitando um movimento que merece mais respeito. Não basta mais se dizer de direita. Até Aécio, Dória, MBL e muitos globalistas a usarem esse rótulo quando convinha. Ser de direita virou marketing. Hoje, ou você é antissistema de verdade, ou você só está encenando. Eu não sou apenas de direita, eu sou bolsonarista. Porque o bolsonarismo é coragem, enfrentamento, a fidelidade ao povo e à verdade. É isso que separa os oportunistas. Enfim. Fala, Alan dos Santos, porque eu sou covarde. Quem hoje também está à frente da comunicação do PL? Quem, Alan? Ai. Ah, nem lembrar disso daqui, rapaz, pra terminar. Bônus. Bônus pra unir a direita. A galera não faz nem mais questão de esconder. Só pra deixar pra vocês de forma assim bem clara. Sei lá, o Luiz Valadares fala assim, né? Estamos no pré-início das eleições, muita coisa ainda pode acontecer, acho muito engraçado todo mundo acreditando de hora para outra em pesquisa eleitoral. Por acaso, o Valdemar não anda financiando certos institutos, quem paga banco escolhe a música. E eles estavam discutindo sobre a candidatura de Carlos Bolsonaro. Aí o Silvio Grimaldo, não, nosso Tobias Panqueca diz, não é assim, Luiz, o Carlos se elege em Santa Catarina. Não estou certo disso. Acho que esticaram muito a corda e isso pode piorar ainda mais, mas só acho. E aí o Silvio Grimaldo, nosso Tobias Panqueca, deixa claro, hoje o Carlos ganharia. Mas ainda temos alguns meses para trabalhar base no Estado a respeito da inviabilidade do Carlos. Assim, ó, existe espaço, não tem espaço. A gente só precisa se esforçar para destruir a candidatura de Carlos Bolsonaro para o Senado. Eles querem eleger quem? O Amin. Vamos unir a direita, gente? Sabe quem vai falar disso daqui? Ninguém. Porque todos esses canais que vocês seguem têm livraria. E a livraria de todos esses canais é um site que vem pronto e você só muda sua logo, suas coisas, que é a livraria do Silvio Grimaldo. Então todo mundo tá aqui, ó, na mãozinha do Silvio Grimaldo. O Silvio Grimaldo bota a coleirinha da Vídeo Editorial. Todo mundo aí, né? Ó, como é aqui na minha mão, igual o pintinho amarelinho. Ninguém vai falar isso pra vocês. Ele fala de forma bem clara. E eu acho bacana deixar claro, pelo menos o cara se posiciona. Do jogo. Eu vou proibir ele de fazer uma coisa? Não, só tô mostrando quem é. E mostrando pra vocês, essa galerinha que tem suas livrarias. Quem tem sua livraria financia o Silvio Grimaldo. Pronto. Ganha dinheiro junto com o Silvio Grimaldo, né? É tipo vender o CDB do Master. Pronto. Melhor exemplo. Você vende o CDB do Master. Você ganha um trocado. Tá vendendo ali uma participação do livro que você vende. E aí, talvez pra tristeza do Silvio Grimaldo, eu espero que isso aqui seja realmente verdade. Eu acho que tem um fundo de verdade, porque está sendo compartilhado pela Júlia Zanata, que é deputada federal de Santa Catarina. Jorginho confirma que Carol e Carlos devem ser candidatos ao Senado na sua chapa. E a Júlia Zanata diz, eu defendi desde o princípio que o PL fosse de chapa pura para o Senado de Santa Catarina, mesmo antes de Jair lançar Carlos para essa vaga. Agora sigo na minha coerência e comemoro a acertada decisão do governador Jorginho Melo. Parabéns, Jorginho. E eu espero realmente que seja verdade. Para desespero do Tobias Panqueca. E é isso, né? Chegamos ao fim. Fecha a conta, passa a rega. E com a direita dividida. Eu tenho que me unir à turma do Tobias Panqueca? A esses influenciadores da livraria? Clube do Livro? Não. Me deixe ser burro. Deixa ser burro. Eu sou burro mesmo. Esse é o Brasil. Essa é a direita brasileira. Esses são alguns problemas que eu duvido que vocês vão escutar em algum outro lugar. Não tô falando só da divisão da direita, não. Fala somente essa questão ali do FGC, a venda de CDBs. Esse tipo de discussão não...
Esse tipo de discussão não dá muito view, não dá muito like, né? Não é um negócio assim que faz muito sentido. Mas eu acho que não só mostra como funciona um pouco do mercado financeiro para as pessoas, o que são essas instituições do mercado financeiro, como elas ganham dinheiro, mas também o caráter de pessoas como o Rodrigo Constantino, esse charlatão. É um charlatão. Vou mandar o vídeo do André Sadi, falando da defesa do Vorcaro lá no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, o único registro da história nacional. E que tem ainda coisas que às vezes não cabem em vídeo, ou que às vezes eu resolvo, vou deixar pra reclamar lá. Meu lugar de reclamações. Lá, kimpan.com.br. A partir do momento que você assina, você tem acesso a tudo, né? Eu não vendo da unidade. Eu peço o apoio ao projeto, né? Então, quem começou desde o início, pô, tá me ajudando bastante, né? Às vezes até injusto quem tá desde o início, mas cara, desde que pague os funcionários lá, o Texugo, minha mãe, Gabriela, Mari, sabe? Não dê problema, velho. Tá bom, bicho, tá bom. O que eu aprendi, porque pensa, né? Eu leio a notícia, grifo a notícia, comento em vídeo a notícia, separo a notícia pra ir pro Atlas, leio os textos que escreveram sobre a notícia. Meu amigo, se eu não decorar, aí eu tenho um problema de memória, né? Eu já tenho a memória boa. Imagina esse processo. Será que grava na cabeça o pessoal dizer, não, o professor falou uma coisa, escreve depois pra fixar. Eu leio, grifo, comento em vídeo de novo já, né? Às vezes até repito no dia, às vezes já vi a notícia antes, já comentei em live lá no Talking Show, venho pra cá, organizo, coloco em ordem, vai pro Atlas, revisa, lê e pronto. Não tem como não memorizar. Então, pra mim, enquanto pessoa, é um trabalho grande, mas também me dá um ganho intelectual, né? Pode falar assim. Não tem como, tem algumas coisas que não tem nem como esquecer. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.